Tendo passado já 20 minutos do programado, nós vamos dar, então, início, que eu acho que não, em função da chuva ou de alguma outra coisa, não acredito que aumente muito a nossa audiência. Então, vamos dar início, então, à apresentação dos resultados dos estudos de impacto de vizinhança para o loteamento Recanto da Serra 2. Não sei se vocês conseguem ver aqui com uma certa... A leitura vai ser difícil, está muito longe, né? Mas vamos lá. Então, inicialmente, eu queria dizer para vocês que essa audiência, ela já aconteceu em março, se eu não me engano, né? Só que foi online. Por conta da pandemia, foi feita uma audiência pública online, apresentando esses mesmos resultados. E agora, recentemente, com o arrefecimento dessa pandemia, então a prefeitura solicitou que a gente fizesse uma nova apresentação presencial, que é sempre melhor, né? A apresentação presencial tem essa mais interação entre a gente. Então, dito isso, eu queria dizer que esse trabalho, o WAVE, ele apresenta os resultados das pesquisas e estudos que foram feitos para ver quais eram os impactos possíveis decorrentes da implantação desse loteamento. Ele é um loteamento que atende a toda a legislação federal, estadual e municipal, e especificamente a Federal 6766, a Lei Municipal 1366 de 2004, que rege o parcelamento do solo urbano. Atende também a Lei 10.257 de 2001, que é denominada o Estatuto da Cidade, e atende o Plano Municipal, o Plano Diretor Municipal de São João da Boa Vista, Lei Complementar 4516 de 2019. Então, essa é uma das coisas, quando você vai fazer um estudo de impacto, que uma das primeiras coisas é você ver se está atendendo à legislação. Nesse caso, nós constatamos que está tudo ok. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade técnica desses estudos. Os estudos foram desenvolvidos pela Flector, que é uma empresa que tem 34 anos de experiência com projetos urbanos, e foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar coordenados por mim. Eu sou diretor da Flector, eu sou arquiteto, sou mestre e doutor em Engenharia Civil Urbana pela Poli da USP, com mais de 30 anos de experiência. Então, a gente tem uma experiência longa aí com a questão urbana. Os objetivos do empreendimento, os objetivos do estudo de impacto de vizinhança. O objetivo do empreendimento é a ocupação, evidentemente, do terreno, que hoje ele é um terreno subutilizado, e uma ocupação por meio do parcelamento do solo, fazer um loteamento para uso exclusivamente residencial nesse caso, e atendendo a todas as determinações que possam incidir. O objetivo do estudo de impacto de vizinhança, por sua vez, é de identificar e classificar e medir de forma bastante objetiva os impactos que são derivados dessa implantação e depois da operação do loteamento. E, quando for o caso, propor as medidas corretivas, mitigadoras, compensatórias para os impactos negativos e buscar potencializar os impactos positivos. Eu sempre lembro que os estudos são sempre feitos de uma forma bastante independente por nós, e dentro das mais rigorosas posturas técnicas e éticas. O empreendedor nunca fica sabendo o resultado do estudo antes da gente apresentar. Com relação à metodologia, para você avaliar, você tem que ter uma metodologia. Não adianta você, como eu já vi em vários casos, ter o achismo, né? Eu acho que vai ter isso, eu acho que vai ter aquilo, ou suponho que...
Isso é inaceitável quando você trata de aspectos mais mensuráveis, mais científicos. Essa nossa metodologia ela é feita através de critérios matemáticos, por meio de uma série de matrizes que foram desenvolvidas lá na Poli. Elas se baseiam na matriz de Leopold, nos métodos de AHP, que é o Analytical Hierarchy Process, métodos ad hoc, método Delphi e outros métodos que foram desenvolvidos lá na Poli. E a gente faz, além disso, as análises espaciais, estudos da dinâmica urbana, tudo através de matrizes matemáticas sequenciais que ajudam ao analista a perceber melhor o que está acontecendo e identificar melhor os impactos. Com isso, a gente consegue até avaliação de impactos dos que a gente chama de tangíveis, que é aqueles que a gente pode medir, e os intangíveis, que são aqueles que não tem como você medir. Mas, através dessas matrizes, você consegue chegar a uma aproximação muito boa com relação aos impactos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o empreendedor. Quem é o empreendedor? O empreendedor é o Recanto da Serra 2, loteamento limitada. O responsável técnico é o engenheiro José Batista Teixeira. E o autor do projeto é a arquiteta Brenda Vilela de Lima, que está presente aqui na nossa apresentação. Isso faz parte do rito de a gente fazer uma apresentação para mostrar quem é o empreendedor, o responsável técnico e o autor do projeto. Vamos falar agora um pouquinho mais especificamente sobre os dados do empreendimento, que é o que interessa bastante. Com relação à tipologia, o empreendimento ele é conceituado como um parcelamento do solo na modalidade de loteamento aberto. Existem outros tipos de loteamento, tem o loteamento fechado, tem condomínios e tudo mais. Esse é como loteamento aberto, não tem porteira, não tem nada que impeça as pessoas de entrarem lá dentro, portarias e tudo mais. Não vai ter, é aberto como é o Recanto da Serra 1. A destinação, ele é de uso exclusivamente residencial, que é uma atividade não incômoda, é uma atividade de baixo impacto, e o porte é classificado como de pequeno porte. Um terreno pequeno, com 50.100 metros, e tendo apenas 90 lotes, acho que 89, né, agora. É bastante pequeno o empreendimento. Localiza-se num tecido urbano, área vizinha é uma sequência do Recanto da Serra 1, está em zona residencial, que é uma zona de uso residencial unifamiliar. O acesso, como você sabe, aqui pela rua Davi de Carvalho, e as ruas do loteamento Recanto da Serra 1, entre elas a rua Azulão, que permite também o acesso a esse loteamento. E permite também o Recanto dos Pássaros e outros bairros. Então, ele vai ser integrado do ponto de vista viário, né? A topografia dele, nós vimos, é uma topografia suave, bastante adequada à implantação de residências. Ele tem um perfil topográfico com uma declividade média de 6,4%, o que é bem tranquilo. Tem casos, eu estou vendo um agora que os lotes têm mais de 30%. Deu uma parada lá no Graproab porque precisam rever os conceitos lá. Mas aqui não, aqui está bem tranquilo e a topografia é bem adequada e o projeto tirou partido disso. O projeto, não sei se vocês conseguem enxergar aí, ele por ter ser uma gleba pequena, ele foi feito de uma forma bastante singela, né? São duas ruas que adentram. Tem a rua que é a continuidade lá da Marginal e umas duas ruas que se integram ao loteamento Recanto da Serra 1. Ele é bem tranquilo, a declividade, as ruas tiram partido da declividade, sendo ruas com baixa declividade, né? Está acompanhando ali. E a parte de sistema de lazer,
e área institucional ficou pertinho ali de uma área onde tem uma APP. Então, a arquiteta pensou dessa forma, por jogar um pouco mais profundo toda essa área que é mais rica do ponto de vista ambiental, que é um lugar mais aprazível para os moradores e os vizinhos poderem aproveitar o local, e pôr os lotes um pouco mais para frente. Então, essa é a estrutura do loteamento, bem tranquilo. O tamanho padrão dos lotes é de 10 por 25, que é similar ao que tem já no Recanto da Serra 1. Então, são lotes relativamente grandes, dá para fazer casas excelentes, como a gente tem visto aqui. Esse aqui é um detalhezinho do projeto, onde a gente vê que a projeção da avenida do loteamento Recanto da Serra continua com uma largura de 18 metros, o que é bem larga, né, para dizer a verdade. E a gente vê a conformação do sistema viário que atende, vai buscando tirar partido das curvas de nível que são tranquilas aí. Vai ter um pouquinho mais de declividade, é lá onde tem a APP, mas ali está protegido, não tem problema nenhum. Aqui, exatamente esse lugar onde tem a APP, está totalmente preservada, uma área institucional com mais de 2.500 metros e um sistema de lazer com mais de 4.200 metros. É um espaço generoso para todo mundo, e nesse espaço, a arquiteta Brenda projetou aqui uma área, um espaço de integração e lazer, a lazer ativo e passivo, que é aberto à vizinhança e vai buscar, então, agregar valor e qualidade de vida para todo mundo lá, com usufruto também dos vizinhos, né? Que é um circuito para ginástica, com playground, com aparelhos, com bancos, com lixeiras, enfim, com tudo que para dar uma boa qualidade, um espaço de usufruto das pessoas. Ainda com relação ao projeto, esse é o quadro de áreas, que a gente vai ver, assim, 89 lotes, o que corresponde a menos de 50% da área da gleba, lembrando que, normalmente, o empreendedor poderia até ocupar 65%, nesse caso não está ocupando nem 50%. As áreas públicas, tem mais da metade dessa gleba é reservada para áreas públicas, entre elas o sistema viário, usos institucionais, espaços de uso público, áreas verdes e áreas de lazer. O quadro de áreas públicas também está aí para mostrar para vocês que é um total bastante generoso, e em função do partido do projeto urbanístico e das características topográficas, o projeto prevê pouquíssima intervenção na conformação natural do terreno. Vão ser feitos apenas acertos sem botar fora. E aqui tem uma ilustração do sistema viário. Aqui nós temos um detalhe da Avenida 1, que tem 18 metros de largura, com um passeio bastante generoso de 4 metros de largura cada passeio, e um leito carroçável de 10 metros. É bastante espaço aí, mais do que o suficiente para esse local, que vai ter apenas trânsito de uso local, né? Não vai ser lugar de passagem. As ruas locais, por sua vez, vão ter uma caixa de 14 metros, passeios de 2,5 e pista única com 9 metros. Então, dentro do padrão, que é hiper adequado. Aqui uma vista do terreno, para vocês terem uma ideia de como é tranquilo e bonito, inclusive. E esse é o último terreno da área urbana. A partir daí, desse limite do Recanto da Serra 2, não é mais possível fazer mais nada. Então, esse é o limite. A partir dali, só essa paisagem rural.
E com relação à paisagem, eu lembro que da última vez que nós apresentamos, houve um questionamento sobre a questão da paisagem, se ela ia se alterar, se até a paisagem da serra ia ser obstruída. Ela não será obstruída porque o loteamento está num nível mais baixo da estrada, então quem passa pela estrada nunca vai perder essa paisagem. Então, esse é aqui na foto à direita a gente vê o loteamento Recanto da Serra 1, que vocês veem que também está bem integrado com a paisagem, não tem nenhum tipo de conflito ali não. Ainda com relação a essas características do empreendimento, a gente sempre quando vai fazer esses estudos, nós vamos ver as questões que se atêm sobre a atividade, a localização, porte e a sustentabilidade. A junção disso tudo, essa complexidade, é que vai mostrar para a gente o que pode acontecer em termos de impactos. Então, com relação, por exemplo, à localização, está um acesso excelente, está em área urbana já consolidada, ou em consolidação, na verdade, né? Não tem uso urbano anterior, não existe passivo ambiental, toda a parte que tem alguma relação com a questão ambiental está sendo preservada. A atividade residencial, num porte tão pequeno, ela é uma atividade sempre de baixo impacto, é vinculada sempre com demandas de infraestrutura e demandas sociais, nesse caso baixíssimas. E o porte também é bastante pequeno, que implica em impactos muito baixos. Ele é 4 vezes menor do que o Recanto da Serra 1. Então, só para vocês terem uma ideia, é o Recanto da Serra 1 dividido por 4. Então, o impacto que vocês têm no Recanto da Serra 1, divide por 4, é mais ou menos o que vai acontecer. E tudo isso é o que vai dar sustentabilidade ao empreendimento. Com relação ao adensamento demográfico, que é uma coisa que todo mundo fica preocupado, né? Puxa, mas vai ter gente, onde que as crianças vão estudar e tudo mais. Nós fizemos, então, todos os estudos relacionados com o adensamento demográfico e nós vimos o seguinte, que a população vai chegar no máximo a 283 pessoas, isso é o máximo maximorum. E fizemos um percentual de... isso também lá numa perspectiva de mais longo prazo. A gente sabe que os loteamentos aqui, eles demoram um pouquinho para serem consolidados e nem sempre eles ficam 100% consolidados, né? Aliás, isso é quase que uma norma aqui em São João da Boa Vista. A maior parte dos loteamentos ainda possuem lotes não ocupados. E fazendo essa projeção do ano de 2024 até o 2038, sobre a questão de ocupação e lotes ocupados, população moradora, nós temos aí, não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa é a projeção de ocupação que a gente está prevendo. Então, nada muito... as coisas estão bem tranquilas em função do porte bastante pequeno do empreendimento. A situação projetada, visando a questão do número de moradores por domicílio, obrigado, pastor. Obrigado. Viu? Bom, resolvido. Essa questão a projeção de número de moradores, nós vamos ter que era a nossa preocupação. Vamos ver quantas crianças tem.
E nós vimos o seguinte, dividindo em creche, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, nós vamos ter, por exemplo, crianças em idade para creche. Em 2038, teriam 12 crianças. Isso se a gente mantiver o número de pessoas por domicílio que nós temos hoje. A gente sabe que não vai acontecer isso. Todos os estudos da Urban System que foram feitos por plano diretor, eles mostram claramente que há uma caída do número de habitantes por domicílio em São João da Boa Vista, e não só em São João, mas no Brasil inteiro. Em São João é bem acentuado isso, então nós sabemos que esse número que foi calculado não vai ser atingido. Mas, só para vocês terem uma ideia, por curiosidade, em 2030, nós teríamos duas crianças para a creche, 7 crianças que demandariam, 7 para a creche, 10 para Fundamental 1, 11 para Fundamental 2 e 12 crianças para o ensino médio. Isso daqui a 10 anos. Né? Então, é só para dar um panorama de como é que vai ser essa ocupação. Em 2038, 2040, nós vamos ter 12 crianças demandando creche, 17 para o Fundamental 1, 20 para o Fundamental 2 e 21 para o ensino médio. Isso se todos os lotes forem ocupados, o que a gente sabe que não vai acontecer, e sabemos que também o número de pessoas por domicílio vai cair. Então, é só para dar um panorama de que a questão com relação a equipamentos sociais é bastante tranquila. Olha, para vocês verem a situação projetada do número de moradores por domicílio projetado pela Urban System para 2040, isso cai mais ainda. Teríamos apenas 9 crianças demandando creche, 13 para o Fundamental 1, 15 para o 2 e 16 para o médio. Esses números é que a gente acha que são os mais realistas, tá? Então, é uma coisa só para a gente ter isso como perspectiva, que não é nada que assuste, ao contrário. A gente tem capacidade de atendimento da demanda bem tranquilo. Aí vamos passar então agora, depois que a gente viu o projeto, vamos dar uma olhadinha, fazer uma leitura sobre as áreas de vizinhança. Como é que elas vão ser, como é que elas se apresentam e como são atingidas. Então, para fazer uma leitura, a gente faz sempre uma delimitação das áreas de impacto, que a gente chama de área de impacto direto, área de impacto indireto. Para isso, a gente usa uma delimitação de um raio de 500 e 1.000 metros. Essa delimitação é puramente metodológica, e ela, a partir disso é que a gente vai conseguir desenhar melhor essas áreas. Mas atinge uma área muito grande. Com relação a essa área de estudo... Oi? Epa. Deu algum probleminha aí? É com ele que está, não sei porquê. Ah, é que quando foi transformado talvez em PDF, será que foi isso? Nós temos um problema de ordem técnica aqui, que foi feito essa apresentação em PowerPoint, mas o computador aqui da igreja não tem PowerPoint, então a gente fez um PDF rapidamente aqui, e estava sendo apresentado com PDF. Mas acho que... não. Ou é uma questão da memória do computador, não sei. Mas enquanto ele... Conseguiu voltar? Não. Enquanto ele vê o que está acontecendo, eu acho que vocês que todos conhecem aqui podem visualizar.
A localização o acesso é pela Davi de Carvalho, né? Porém, entrou? Oh, que maravilha! Então é questão de memória do computador. Faltou memória lá. Que bom. Não tem. Realmente, o telão está muito longe de vocês, né? E está difícil da leitura. Mas aí a gente vai dando um jeito, a gente vai interagindo mais e a gente vai avançando. Então, esse acesso hoje pela Davi de Carvalho é um acesso que parece que ser o único. Na verdade, para a gente vir do centro para cá, existem vários outros acessos, outras formas de você acessar. Eu, por exemplo, nunca vou pela Ratcliffe. Eu saio antes e subo a rua ali. É rapidíssimo, é o acesso muito tranquilo, então. Então, essa localização, ela permite um fácil acesso às áreas centrais do município e também aos bairros da Zona Norte. É bem tranquilo aqui, essa questão do acesso não foi uma coisa que nos incomodou, não. Havia essa questão do, Ratcliffe lá embaixo, sempre que tem problema, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas em função dessa imensa possibilidade de outros itinerários, eu não vejo nenhum problema maior, não. Com aquela forma de aquela metodologia, a gente chega para ver as áreas que são consideradas áreas de vizinhança imediata, né? Que são as que sofrem mais o impacto. Nesse caso, a vizinhança imediata, ela se restringe, então, ao próprio loteamento Recanto da Serra 1, que é o único vizinho de uso urbano, e a propriedade rural que tem ao lado. Do lado oposto da estrada, tem apenas também uma propriedade rural que é caracterizada como sítio de recreio. Então, esses vizinhos imediatos, que é o que vão receber os impactos mais sensíveis, vamos dizer assim, são muito poucos. É o próprio Recanto da Serra 1, e o resto é a propriedade rural que tem ali, que é bem tranquilo e não vai ter... E aí depois tem as áreas de influência indireta, que nós descrevemos aí, que foram identificadas 6 áreas. Elas são maiores, elas expandem para um offset de 1.000 metros, né, que é o suficiente para envolver as estruturas viárias do entorno. E nós temos, então, também grandes áreas rurais, como área 6 e 5, algumas áreas urbanas importantes, mas que estão com pouca, vamos dizer assim, pouca interligação direta com o empreendimento. Nos estudos, no EIV, que está disponível para vocês, dá para vocês verem isso direitinho. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem bastante coisa para apresentar. É feito também um estudo de uso do solo, e o uso do solo também mostra para a gente uma predominância rural que representa praticamente 70% dessa área de vizinhança grande aí de 1 quilômetro, né? E o uso residencial representa 25,7%. Então, a gente tem aí praticamente 70% de uso rural, que não vai sentir o impacto de mais 89 lotes, e o uso residencial que está se coadunando com o que já existe, né? Dentre esse uso do solo, tem uma tabela aí que tem, por exemplo, que tem o uso rural 70%, o residencial 25,7%, mineração, a gente tem mineração que representa 1,7%, mineração aí é uma coisa mais impactante, né? Os equipamentos de educação têm uma representatividade de 0,2%, comércio e serviços 0,9%, e cobertura vegetal quase 2%. Então, esse é um retrato do uso do solo que nós temos aqui nesse grande espaço delimitado por 1 quilômetro. É muito grande.
Nesse espaço, a gente identificou também 3 equipamentos de educação, que são 2 unidades da EMEB, uma professor Germano Cassiolato, enorme aqui do lado, a EMEB Neuza Dota Vieira Moraes, e uma UBS, a doutora Hermelindo Adolfo Arrigucci. Naquela época que nós fizemos, nós não vimos nenhum tipo de problema dessas EMEBs e da UBS em poder atender esse acréscimo de população que é bem pequeno. E então, o entorno imediato apresenta as seguintes características: usos urbanos e rurais, com predominância de usos residenciais em loteamento de processo de ocupação, a existência de usos institucionais de educação e saúde, comércio, serviços, que aparecem principalmente ao longo da Rua Davi de Carvalho, que é a rua principal aqui. A infraestrutura é completa e o tráfego realmente é muito baixo nas vias locais. Eu até, quando cheguei bem cedo aqui, e também fiquei medindo o volume de tráfego, realmente é muito baixo, né? Então, e nós vamos ver um pouquinho para frente que o incremento é muito pouco, não altera em nada o que acontece. Ainda com relação a essas características da área de vizinhança, que é o que nos interessa, nós estamos vendo que os zoneamentos que tem ao lado são todas ZR2, R3, R1, R4, são todas áreas totalmente compatíveis com o zoneamento ZR, que é o do empreendimento, que talvez venha a se tornar também ZR3. Então, total compatibilidade. A questão da hidrografia, que sempre a gente vê, nós vimos que a hidrografia está preservada e a implantação de uma estrutura de quebra de energia e retenção de particulados vai ser necessária, é recomendada, e o empreendedor vai fazer isso para evitar que haja o carreamento de particulados que chega até o rio, o Jaguari, lá embaixo. Aqui, mostrando quais são os equipamentos de educação, a EMEB professor Germano Cassiolato, EMEB professora Neuza Dota Vieira, EMEB Iracema de Carvalho Arten. Então, essas escolas, são 3 escolas com boa capacidade e são suficientes para atender essa demanda, que é bastante pequena, como nós vimos, né? Abaixo de 10 crianças, então isso não teria problema. Isso aqui para a gente ter uma ideia da paisagem, que tem uma riqueza maravilhosa, que isso vai permanecer, porque não vai haver mais nenhum tipo de expansão urbana dali para frente, e essa paisagem vai ser mantida inalterada. Esses são os vizinhos da área rural. É uma família que mora lá, depois tem um pesqueiro um pouco mais para baixo. E como eles estão bem isolados em relação ao empreendimento, nós imaginamos, e tem uma entrada só específica deles, eles não vão ter... Claro que vai ter um impacto de caminhão abrindo ali, pondo coisa, mas isso não vai ser uma coisa... Vai ser um impacto bem temporário, mas é um vizinho só. Os outros vizinhos, a vizinhança urbana, ela é constituída pelo Recanto da Serra 1, que está em processo de ocupação, residências muito boas. Eu visitei algumas, inclusive, e é bem interessante a gente ver esse processo de loteamentos e condomínios aqui em São João, que eles têm um papel muito interessante na economia, né? E o padrão de construção realmente mudou, né? Então, um padrão bastante bom, e a gente vê residências de altíssima qualidade, e é o que a gente espera também no Recanto da Serra 2, acompanhar esse mesmo padrão, ou talvez até melhorar. O Recanto da Serra 1, como a gente diz aqui, imprimiu uma importante dinâmica econômica na Zona Norte, tanto no setor da construção civil, quanto no mercado imobiliário.
gerando empregos e transações imobiliárias. Isso deve se repetir, só que em menor escala no Recanto da Serra 2, né? Então, isso é bem interessante, a gente vê que deu um impulso econômico tão interessante, interessante essa dinâmica de São João. Vai ter isso também, só que numa escala menor, né? Porque são 89 lotes apenas. Então, com relação às características, os impactos mais comumente esperados para os empreendimentos residenciais, eles vão se relacionar com essa dinâmica urbana do entorno, que é o tráfego, o incremento de pedestres, que é uma coisa importante e boa, a valorização imobiliária, a alteração do uso do solo, a criação de novos locais de referência e etc. As demandas sociais são de baixo uso da infraestrutura, de água e esgoto, e a área de vizinhança imediata é a mais sensível a esses impactos. E ela é muito restrita, apresentando usos residenciais em processo de ocupação, que vai ser a continuidade do que acontece hoje. Aqui é mais ou menos o que eu já falei, né? O uso urbano com baixa densidade, os impactos da etapa de operação vão decorrer do baixo volume de viagens, baixa demanda sobre a infraestrutura e os impactos vão ser baixíssimos nos primeiros anos, né? Os impactos maiores, a gente viu, vamos ver um pouquinho mais para frente, vão ocorrer na época de obras. Aqui é a questão da infraestrutura viária, que é bastante adequada. Essa é a estrutura viária municipal, onde a gente tem um maior ponto de conflito, é ali na junção da Radcliffe com a Davi de Carvalho. Opa, esse aí tá. Pode passar mais um. E esse é um conflito existente, né? Independe do empreendimento. E praticamente independe até do Recanto da Serra 1, porque ainda está em processo. Mas é uma coisa que deve ser estudada em conjunto com a prefeitura. O empreendedor se dispõe também a estar colaborando com relação a isso, embora o acréscimo da demanda seja muito pequeno. No próximo slide, a gente vê que nós temos, com relação ao tráfego, um fluxo que vai de 700 a 750 veículos por dia, distribuído ao longo do intervalo entre 7 e 22 horas. Em média, o empreendimento vai atrair em torno de 200 a 250 viagens por dia em 2040. Esse volume não afeta o nível de serviço atual. É pequeno, não dá para afetar o nível de serviço atual. E esse efeito cumulativo lá na rua Davi de Carvalho, como a gente falou, será de no máximo 4 veículos por minuto no horário de pico. Isso no máximo, né? É o que a gente estava vendo aqui, inclusive, antes, quando eu cheguei aqui mais cedo, eu fiz uma contagem novamente. Esse é o máximo que vai acontecer em pico, em 4 veículos, o que não afeta o nível de serviço. Aqui a gente tem as fotos da estrada, que a gente, só para demonstrar, é o ponto, vamos dizer assim, as duas pontas que chegam no empreendimento, né? Até o empreendimento e ali já perto da Radcliffe. É bem tranquilo, eu não vi grandes problemas, não. Só lá embaixo mesmo que tem que ser feito, e que já não existia esse conflito, pelo que me falaram. Isso aconteceu por conta da instalação de um semáforo de 3 fases, se não me engano, que deu uma paradinha ali, deu uma contida um pouquinho no fluxo, e isso dá a impressão que está tendo um congestionamento, mas não é apenas uma retenção temporária para abrir o semáforo, para poder organizar melhor os fluxos. Vamos então para o resultado. Os resultados foram os seguintes. A gente analisa, o Estatuto da Cidade põe 7 itens de análise. A Prefeitura de São João coloca 13 itens de análise, e nós analisamos 92 itens.
Então, a gente analisou a parte de infraestrutura, mobilidade urbana, transporte público, paisagem e conforto, meio ambiente, equipamentos sociais e comunitários, estrutura socioeconômica, uso e ocupação do solo, a função social da propriedade e obras. Desses itens, todos eles foram analisados e mensurados. As avaliações sempre são feitas por 3 técnicos de maneira independente, que depois eles se reúnem e vão chegar a resultados consensuais sobre a magnitude e importância de cada impacto. Então, aqui nós vemos, por exemplo, nessa matriz, que o sistema de drenagem urbana, na parte de infraestrutura, é o que deu o maior impacto negativo. E esse foi um motivo de preocupação nossa. Vamos ver como é que funciona essa drenagem urbana aí, que realmente é onde a gente depois colocamos como medida mitigadora fazer essas caixas de retenção. Na parte de meio ambiente, também nós vimos que o item que deu maior impacto negativo foi a alteração do ambiente natural. Esse é um item, realmente, ele vai ser alterado, não tem como, vai ser passar de rural para urbano. Depois são feitas matrizes de importância sobre os impactos e dos atributos, verificando cada atributo, os atributos de cada impacto, né? Então, com isso a gente vê a questão da interferência, enfim, se o atributo é negativo, direto, se é de longo prazo, se é permanente, se é reversível ou irreversível, se é mitigável, enfim, eles são vistos um a um. Isso tudo está nos estudos, não dá para a gente mostrar aqui, porque é muita coisa. Mas aqui a gente tem um panorama geral do que foi feito, né? Dessas avaliações iniciais, e nós vimos, então, que nós tivemos 26 impactos positivos, 46 nulos e 18 negativos. Os negativos ficaram, basicamente, na questão ambiental e na questão de obras. Algumas coisas voltadas para a infraestrutura, a questão da mobilidade e a poluição, porque vai ter sempre produção de resíduo sólido, né? Mas a questão ambiental ela é compensada e a questão de obras ela é temporária. Então, os impactos positivos foram de torno de 29%, os nulos mais de 50% e os negativos 20% deles, do que foi estudado. Então, e aqui depois nós chegamos a uma outra matriz, onde a gente chega num índice. Nós temos sempre, chegamos num índice final, que dá uma situada na gente com relação à questão de como é que o empreendimento está impactando a vizinhança. E aqui o impacto foi positivo na avaliação final. Foi de... não me lembro agora, mas é um valor positivo, 1,17, alguma coisa assim. Com relação ao Estatuto da Cidade, também a gente viu que o adensamento populacional nós consideramos como positivo. Os equipamentos comunitários como nulos, porque em função da baixa demanda. Uso e ocupação do solo como positivo também, valorização imobiliária positivo. Geração do tráfego, a gente teve esse cuidado de pôr como atenção para os efeitos negativos e assim por diante. Os maiores impactos, então, sobre o meio físico e ambiente vão ocorrer na fase de obras. Na infraestrutura, o impacto vai ser maior na questão de drenagem, que vai ser mitigado. A implantação de hidrantes, por outro lado, é um fator positivo para toda a vizinhança. E o sistema viário, o impacto vai ser muito baixo. O acesso, como sempre, já falado várias vezes, é baixo, em torno de 60 veículos por hora. Nós vimos que há um equilíbrio entre os aspectos social, econômico e ambiental, que é uma preocupação que a gente tem. Não, os empreendimentos eles têm que ser equilibrados, não adianta ter um empreendimento voltado só para a questão social, ou só visando a questão econômica, ou então, o contrário, visando só a questão ambiental. Tem que haver esse equilíbrio. Esse equilíbrio foi verificado. E essa questão social, por exemplo, se vincula com o oferecimento de novos lotes, em local com infraestrutura, com equipamentos sociais. Isso tem que ser observado, né? Porque já existe isso e é uma forma de você garantir
uma boa qualidade para o cidadão. A função econômica se reflete no aumento da competitividade no mercado imobiliário, que também é importante, e a questão ambiental, ela foi considerada nula em decorrência das condições de existência, que vai ser preservada aquela APP, a vegetação arbórea, e vai ter depois uma compensação ambiental quando esse empreendimento for para o GRAPROAB. A CETESB sempre pede uma compensação com plantio de espécies arbóreas nativas. Então, em virtude disso, a gente considerou como até nulo, em função das mitigações e compensações, né? Então, os resultados aqui do ponto de vista urbanístico, o empreendimento está de acordo com o zoneamento, está inserido em zona urbana, está em conformidade com a lei complementar, está em conformidade com o plano diretor, que também é a outra lei complementar, uma de parcelamento, outra de plano diretor. O porte é adequado ao local, muito pequeno, repetindo, respeita todas as regularizações da legislação ambiental vigente e se integra perfeitamente com os bairros em torno. É praticamente só a expansão do Recanto da Serra 1. Esses são os resultados, a estrutura, o incremento de volume baixo, é uma praticamente repetição do que eu já falei. Iluminação e ventilação não tem prejuízo com ninguém, a função social da propriedade é vinculada com a ocupação de uma área urbana ociosa, mais ocupação de lotes residenciais. Vimos que o viário tem capacidade de absorver a nova demanda, não houve lentidão no sistema viário no acesso ao empreendimento, os níveis de serviço vão se manter dentro dos parâmetros atuais, não vai haver alteração. Haverá necessidade, depois de estudos, de novos itinerários de transporte público. Hoje, foi uma questão que foi levantada antes, a questão de ponto de ônibus. Na tabela de mitigações, nós temos aqui o ponto de ônibus, aqui é uma tabela da mitigação, só que o ponto de ônibus é uma coisa que hoje em dia não tem demanda. Então, precisa ser feito, precisa ser já previsto, isso tem que estar na conta do empreendedor, mas eu não sei se vale a pena fazer isso já, porque se fizer isso já, vai ficar meio que as moscas aí, porque não tem demanda para chegar para se estender. Essa é uma coisa que o pessoal de tráfego, de mobilidade da cidade precisa ver, eu não tenho certeza com relação a isso. Mas, de qualquer forma, está previsto aqui, na questão de mobilidade, a parte de transporte público, os estudos de novos itinerários e instalação de pontos de ônibus. Essa é a tabela de mitigação e correção. Com relação ao abastecimento de água, a integração é tranquila, não tem problema, a Sabesp já deu ok. O mesmo com o sistema de esgoto. Com relação à impermeabilização do solo, vão ter que ser feitas essas caixas de retardo. A gente está também indicando que hajam grelhas nas bocas de lobo, grelhas mais estreitas, né, para filtrar melhor o que entra no sistema. Uma limpeza anual desse sistema, construir estruturas de dissipação e depois fazer também o monitoramento do corpo d'água. Isso é importante, ter alguns monitoramentos que devem ser feitos, entre eles esse do sistema do corpo d'água. E com relação à segurança, a instalação de sistema de hidrantes é um fator bastante positivo, né? Com relação ao tráfego, a gente está recomendando rever a questão da sinalização, regular a velocidade, que é uma questão aqui, a gente está até conversando antes, aqui em São João a gente tem algumas pessoas que correm bastante, né? Isso precisa ser melhor, ter um programa educacional para as pessoas andarem a uma velocidade mais baixa. Então, a regulação de velocidade é um ponto que está aí. Faixa de pedestres, passeios acessíveis e, eventualmente, ciclofaixa, que é uma coisa que a gente sabe que, no futuro próximo, vai ser muito diferente de tudo que a gente tem hoje, né? Já tem os carros elétricos, autônomos, carros a hidrogênio, isso vem numa velocidade muito grande.
A gente vê em cidades grandes, por exemplo, o pessoal, na minha geração, o que eu queria fazer, quando tinha 17 anos, eu já roubava o carro do meu pai. Então, era o carro, andar de carro, dirigir, era a coisa que mais a gente queria. E hoje em dia, a moçada não quer nem saber, não quer nem tirar carta. Mudou, está mudando isso. A questão de mobilidade está mudando enormemente. E nós estamos no século XXI, né? Anos 20 do século XXI. Vocês imaginam anos 20 do século XX, de lá para cá, o que aconteceu? E a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer daqui para frente em relação a tudo, né? E a mobilidade vai ser uma das coisas. Hoje já tem um uso muito maior de motocicletas e motonetas. A gente tem sempre feito pesquisa com o pessoal que opera ônibus, e eles estão desesperados, que ficam batendo lata aí, porque tem pouca demanda. Isso vai mudar cada vez mais, e a gente não tem ainda uma ideia nem aproximada do que pode vir pela frente. Esse exercício de futurologia, cada um de nós tem que fazer, para a gente tentar imaginar o que vai, como será esse mundo, e como é que nós podemos estar trabalhando para melhorar isso, né? Então, a questão de mobilidade é uma questão que deve mudar bastante. A questão da paisagem, que é uma questão que eu particularmente me preocupo muito, porque eu amo a natureza, a gente viu que vai ter uma mudança do visual aqui nesse pedaço só, mas como está numa baixada, você não vai perder. Quem passa pela estrada ou quem mora para cá, não vai perder nunca essa paisagem. Então, é uma coisa que nos deixou também tranquilos com relação a isso. Vai existir, claro, que uma alteração nesse local, mas vai ter um projeto de execução que a gente está sugerindo, um projeto de execução de paisagismo, onde a arquiteta, a Brenda, é especialista nisso, ela faz coisas muito legais, integrando, inclusive, a paisagem com atividades, né? E a arborização das vias, que é uma coisa que é obrigatória. Com relação à terraplenagem, o tráfego de caminhões em relação ao conforto dos vizinhos tem que ser feito em horários diferenciados, sempre com caminhão-pipa limpando e limpeza de pneus para não sujar as vias. Isso aí é fundamental, para todos os casos. A questão de poeira, de particulados, que infelizmente no período de obras acontece mesmo, a gente sugere que passe caminhões-pipa com bastante regularidade para poder evitar isso. Para evitar erosões e assoreamentos, a gente está sugerindo a construção de cacimbas, que é uma coisa já usual da Sequoia, que sempre fazem isso, e que eu saiba, até agora, sempre conseguiu ter sucesso nisso. E, com relação aos resíduos da construção, fazer um programa de gerenciamento de resíduos da construção civil, e, na questão ambiental, ter essa compensação ambiental que deve vir não só da Prefeitura, mas como também da CETESB. Então, em resumo, é basicamente isso, que os maiores impactos vão ser decorrentes das obras de implantação, eles são sempre de baixa magnitude e diluídos no tempo, vai ter alguns importantes impactos positivos, como valorização imobiliária, a questão dessa dinâmica, do incremento da dinâmica econômica de São João, e a questão de drenagem, que era a nossa preocupação, haverá essa mitigação com áreas permeáveis e estruturas de quebra de energia cinética e retenção dos particulados. Então, vimos que os impactos negativos, eles têm um alcance espacial local, né, daquele mapa que nós fizemos. Os negativos, eles são bem localizados. E os positivos, eles são mais amplos, eles atingem mais o município como um todo. Essa proximidade com outros empreendimentos residenciais vai provocar um pequeno efeito cumulativo nos impactos decorrentes dessa atividade residencial, que eu falei, vai se vincular com demanda de equipamentos e de incremento do tráfego, que, nesse caso específico, é muito pequeno.
a atividade residencial é a menos impactante que tem na cidade. Então, a gente não vê muito problema com relação a isso, em função daquela que nós fizemos, atividade, porte e localização, está bem tranquilo. Então, o índice Flector que a gente chegou, como estava vendo naquela hora, deu 0,16 praticamente, o que é um bom índice. Todos os impactos negativos vão ser de baixa magnitude, e como repetindo, se vinculam mais às obras, e os positivos têm relação com esse desenvolvimento socioeconômico municipal, que é uma coisa que deve ser sempre procurada. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês, e fico à disposição aí para as perguntas, se forem. Muito obrigado. Oi. Boa noite. Eu vou ter aí para poder gravar. Espera aí. Oi? Mário. O seu Mário, eu estava vendo naquela tabela, a parte de área verde é 0,25%, é isso? Que estava numa tabela que foi mostrada ali. Isso. Não do loteamento. Sim, não. Eu falo em relação ao loteamento. Qual é a porcentagem de área verde? 20%. Isso não conta a APP. Não é, a APP não é somada nessa área verde. Certo. O que ali foi pensado, porque está impermeabilizando uma área que é rural, um solo que é rural. Não, o uso, legalmente sim, mas o uso dele é rural até hoje. O uso dele é rural até hoje, é pasto. É pasto, né? Ali é pasto. É pasto. Então, ali nós temos chuva, que o solo infiltra e vai recarregar aquíferos. O senhor entende melhor do que eu, né? Mas o senhor entende isso. O que está sendo pensado para não tornar essa área, que é importante ali, porque é cabeceira e é nascente, para não ser impermeabilizado esse solo? Isso. Certo. Tá. Eu acho que eu preciso do seu nome também, né? Meu nome é Maria Luísa. Então, dona Maria Luísa, essa foi uma grande preocupação nossa também, né? Porque a solução é a de ter essas estruturas de retenção quando chover, por exemplo, está chovendo. Essa chuvinha não teria muita importância. O problema maior são as chuvas mais pesadas, né? Que vão ter recorrência cada vez maior, que a gente sabe com esse aquecimento global que nós estamos experimentando. O que a gente sugeriu, e o empreendedor aceitou, é que se façam caixas de retenção, então, para que essa água não chegue com muita rapidez no curso hoje, para manter essa regularidade que tem, e essas caixas também elas fazem com que haja uma precipitação de eventuais particulados. Então, você chega com água mais limpa também lá. Essa foi uma grande preocupação que a gente teve. É uma possibilidade, isso aí é uma coisa que tem que ser conversado depois com o empreendedor para ver essa questão de piso drenante. A gente tem pesquisado alguns casos do asfalto drenante,
mas ele ainda não está num ponto bom para ser usado. Ele dá muito problema, dura muito pouco, fica tudo esburacado, acaba sendo uma solução não adequada. Se tem que ficar tudo gravado, então é melhor falar. Não foi pensado um outro tipo de projeto que fosse uma transição entre o urbano e o rural? Porque ali nós estamos falando de lotes, é pequeno porque a área é pequena, é lógico, não daria para ter mais lotes porque a área é pequena, mas por que não chácaras, por que não lotes maiores, por que não uma transição e não uma interrupção do urbano para o rural assim tão abrupta, e ainda em cima de área de nascente, em cima de área de recarga de rio, de aquífero e tudo. Não se pensou nisso? Eu acho que teria muito mais procura, chácaras e coisas maiores, do que um loteamento que tem poucas casas, porque é pouco terreno, né? Não é porque tem pouco lotes, porque... Outra coisa, a parte da... O senhor contou carro, não sei qual a metodologia, que acredito que não seja só contar carro, mas a David Carvalho hoje já não dá conta dos loteamentos que já existem lá, certo? Ela é uma rua que você para dos dois lados, não dá para passar caminhão com os carros parados dos dois lados, é um semáforo lá embaixo, o outro acesso que tem é cortando bairros. Não existe um acesso, por exemplo, da David Carvalho com o outro lado da cidade, que pudesse ser livre. Não se projetam avenidas e vão se fazendo loteamentos, depois vão se desapropriar de área rural para se fazer avenidas. Quer dizer, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem mais conversado, e mesmo porque o plano diretor já viu que nós temos terrenos aqui, muitos já em áreas que já são consolidadas, ali não é consolidada, apesar do senhor ter falado, mas ainda não existe ali água, esgoto, água pluvial, não tem isso. Energia elétrica, tudo vai ser implantado, e nós já temos aqui na cidade lote suficiente para a demanda que nós precisamos. O que não se tem é o IPTU progressivo, que eu acho que não foi ainda, apesar de estar previsto, não sei o que falta para ser implantado, né? Mas essas são as minhas observações. Eu teria muito mais, mesmo da paisagem. Eu acho que seria interessante o senhor mostrar a paisagem, já qual que é o máximo que pode se construir de altura. Tem algum critério, tem alguma taxa de ocupação, taxa de... qual altura? Porque hoje a gente já tem a vista prejudicada, porque nós já temos, perto da avenida, construções altas, né? Então, tudo bem, é uma descida, mas também tem uma subida. E qual é a altura? A gente não vê ali, a gente está vendo tudo bonito, porque está tudo ao nível do solo. Mas poderia ter já um desenho de como ficaria com as alturas, né, em relação ao nível da rua. São João tem uma serra que é a única coisa que ainda preserva o rural. E, de repente, estão acabando com isso mesmo dentro da legalidade, né, do limite urbano. É o meu ponto de vista. Essa questão da transição urbano-rural é uma questão que aparece, né? Os lotes não são lotes razoáveis, tamanho razoável. Acho que vai manter essa qualidade que tem no Canto da Serra 1. O partido do projeto não independe do EIV. O EIV vai ver só os impactos que são decorrentes disso. Poderia ter uma outra solução, que fizesse uma transição. Aí, eu não sei, aí é uma coisa que precisa ver com o empreendedor, se ele conseguiria ter o mesmo resultado também com outro tipo de lote. Eu vejo em outros casos também, onde que fizeram lotes com 180 metros, em locais que poderiam ter um outro tipo de ocupação, né? Aqui, felizmente, pelo menos é 250, né? Eu não sei se tem mercado para outros lotes maiores. Eu não participo dessa discussão. Eu não participo dessa discussão, então eu não posso falar. Eu vou correr o risco de ser injusto aqui se falar alguma coisa. Com relação à paisagem, há um gabarito. O gabarito tá na lei, e são 10 metros, se eu não me engano, é a altura máxima. Então, isso é mais do que suficiente para você manter essa horizontalidade que é necessária para você continuar tendo essa paisagem.
A questão da Ratcliffe, eu concordo totalmente. O problema é um problema estrutural da cidade. Foi feito, era a estrada da Paulista, que chegava lá, e isso não foi mudado, não foi pensado na época que tinha que ser pensado. Então, eu acho que hoje precisa-se realmente ter um plano de mobilidade da cidade, que veja isso, essas novas possibilidades de você se dirigir a outros locais da cidade, através de uma outra avenida ou outros caminhos, né? Como eu falei, eu chego aqui por um outro caminho totalmente diferente, e chego rapidíssimo, e é super tranquilo. Talvez, passar isso para a população, falar assim, olha, vocês que vão morar ali, existe esse caminho alternativo que é muito melhor, vocês não vão congestionar, não vão ajudar a piorar uma situação. Já existe uma situação, não vamos piorar ela, né? Esse é o caso. Essa situação, talvez até, eu não sei, eu realmente não, essa questão do semáforo, pelo que eu ouvi, há um tempo atrás, quando não tinha, o pessoal se virava um pouco melhor ali, né? Não sei se é uma questão de ajuste de semáforo, como é que é feito, ou se existe uma possibilidade de você mudar um pouco todo o sistema. Isso precisa ser uma visão sistêmica, né? Então, você precisa ver isso junto com a prefeitura. Então, essa participação, eu tenho o pessoal da prefeitura aqui presente, que eu acho que é importante que eles vejam, levem isso em consideração para fazer esses planos que são importantíssimos, né? E a gente tem que ver, como eu falei, a gente tem que olhar, o nosso olhar tem que ser lá na frente, lá no futuro, porque o futuro chega rápido, né? Chega muito rápido. E as coisas são, e a gente precisa, São João tem uma qualidade de vida. Olha, o pessoal da Sequoia sabe, eu estou doido para mudar para cá. Eu sou de São Paulo, não aguento mais aquela cidade, eu quero morar aqui, minha mulher já conhece, nós queremos mudar. Mas queremos que essa qualidade seja mantida, todo mundo quer, né? Ninguém quer perder qualidade, essa é uma questão chave para todo mundo. Agora, existe toda essa questão, existe uma complexidade de fatores que, quando se mexe num, você está alterando o outro. Então, quando você vê essa questão da alteração do uso, tal, você pode estar mexendo também na questão de direito do dono da terra, de explorar ela da forma que a lei permite, sabe? Tudo é uma questão de ir ajustando pouco a pouco, de uma forma que não haja um ganho de todos, né? Não haja um perdedor. Quando há um perdedor, a coisa é ruim, seja ele o empreendedor ou a população, né? Não pode. Então, tem que se chegar num bom termo com relação a isso. Então, eu não sei se eu consegui me explicar para a senhora, mas é uma preocupação que todos temos, né? Essa é a grande verdade. Eu, especialmente, tenho uma preocupação enorme com relação a isso. Mas, infelizmente, tem coisas que estão na lei, se você... Vou obedecer à lei. Então, a lei precisaria mudar um pouquinho também, né? Pouco a pouco, ir se adequando a um novo tempo. Pois não. Tá certo. Meu nome é Alfredo Najib, sou engenheiro agrônomo e estou dando uma força aqui para o Conselho de Meio Ambiente. Nós vamos certamente levar essas questões que você está colocando aí lá para a gente debater. Então, eu queria primeiro agradecer sua exposição muito técnica, muito objetiva, muito positiva, parabéns. E você colocou, eu vou tirar um pouquinho a máscara, porque fica complicado isso aqui, que as dificuldades existiam, e a Malu aqui está reforçando sobre a questão da drenagem, e exatamente nesse momento a gente estava fazendo um debate aqui, interno nosso, inclusive com o pessoal da prefeitura e tudo, porque a lei, o Código de Obras aqui não prevê essa porcentagem de impermeabilização do solo, sabe? Mas o que a gente recebe de informação é que os loteadores
vão negociando essa porcentagem e acabam levando uma proposta para dentro dos seus empreendimentos. Depois, eu não sei exatamente o que acontece, se as pessoas não cumprem, ou como é que funciona isso, se falta fiscalização, mas o fato é que a gente vê os erros que foram cometidos, né? E você estava falando que morava em São Paulo, que mora e fica olhando para São João, e eu sou um personagem desse. Eu morava em São Paulo, morei muitos anos lá, nasci lá, e achei que São João tinha uma qualidade de vida muito bacana, e fico tentando defender essa qualidade, né? Como cidadão, e eu vejo que existe um risco muito grande de deterioração, né? Não só do ponto de vista aí do visual, paisagístico, do trânsito e tudo isso, mas também da questão da parte ambiental, que é a que eu tenho debatido mais, que eu tenho estudado mais e tudo. Então, eu ia perguntar para você se não seria possível a gente estabelecer, por exemplo, para esse empreendimento, um mínimo razoável de permeabilidade por lote, para que não venha todo aquele volume captado, para que depois o loteador tenha que falar, ó, toma essa água toda e se vira com isso aí, ou serviço público e tal. Então, a gente sugeriria que tivesse uma taxa generosa, de, sei lá, 20%, 30%, né? Porque o plano diretor faz essa, vamos dizer, recomendação, não tem força de lei, parece, não é isso, o Rodion? Parece que o plano diretor... Mas, então, aonde que está essa lei? Porque dentro do plano, parece que não está regulamentado. Mas isso não, no Código de Obras não tem. Mas o plano diretor, isso aí está regulamentado? O mínimo é 10%, é isso? Espera só um minutinho. Vocês querem que eu dê o microfone? Ele está dando essa informação interessante. É o seguinte, todas as questões urbanísticas, por exemplo, de gabarito máximo, taxa de ocupação, né, coeficiente de aproveitamento do lote, ou seja, taxa de ocupação. Hoje nós trabalhamos com 80% de área construída. Então, dentro de um lote de 200 metros quadrados, você pode construir no máximo de 250 metros quadrados, você pode construir 200 metros quadrados de área construída. Tá? A questão... A taxa de ocupação. É a taxa de ocupação. Dentro... Não, peraí. Você tem que ter, no mínimo, 10% de área permeável dentro do lote. Certo? Tá, isso... Aí nós estamos falando de uma questão de educação ambiental, né? Toda postura ambiental, toda postura correta ambiental, aliás, a postura incorreta ambientalmente, ela passa por uma falta de educação ambiental em todos os sentidos, certo? Isso foi provado e comprovado ao longo dos anos aí. Eu lembro quando eu estudei gestão ambiental em 2000, já tinham estudos que você... um dos grandes problemas iniciava na falta de consciência ambiental, digamos assim, certo? Essa questão da taxa de permeabilização foi discutido dentro da revisão do plano diretor. Então, isso é uma exigência nova. Não está no Código de Edificações, está no plano diretor estratégico, certo? A questão da retenção de água de chuva
também está previsto no plano diretor, certo? Inclusive, tem uma lei estadual, aprovada, se não me engano, no dia 17, pelo Dória, tá? Que prevê a questão da retenção da água de chuva em prédios, né? Por questões aí de, inclusive, ou dissipação lenta ou reuso de água. Irrigação, uso em descargas, né? Ou limpeza de áreas de pátios, tá? Que é o que prevê, inclusive, a resolução da Secretaria do Meio Ambiente, né? Isso aí, quando você faz essa questão de reuso. Questão de gabarito, nós estamos numa área limítrofe de uso residencial unifamiliar, onde nós temos um gabarito máximo de 6 metros, né? Inexoravelmente vai acompanhar esse uso. Não se pensa em permissão de multifamiliar. É uma área residencial, inclusive está no WAVE, unifamiliar. Tá? O Recanto da Serra 1 aqui, ele é unifamiliar. Tá? Se você pegar os anexos do plano, Fritz, tem inclusive todas essas previsões de taxa de permeabilização, né? Ou impermeabilização definida, né? E a questão das ocupações. Nós temos ali coeficiente de aproveitamento 1, 2 ou 3. Né? Provavelmente aqui é 2, com 80% de área construída. Certo? Vai te dar um gabarito máximo de 6 metros, um sobrado, que é o que está acompanhando aqui, inclusive, o Recanto da Serra 1. Né? Se você pegar essa parte mais alta aqui, que é aqui ao lado da escola, né? Ao lado da área institucional aqui do Recanto da Serra 1, aqueles lotes com sobrado, você mantém toda a vista da serra, porque ele está muito mais alto, você tem um declive acentuado ali naquela região, entendeu? E todas as outras visões, ou vistas que você tem do Recanto da Serra 1 para o 2, elas estão permanecidas, inclusive com o privilégio de todos os lotes que se constroem a montante ou a jusante, né? Ou seja, você tem aquela vista da serra que seria a parte mais alta dali, entendeu? E ali, o Recanto da Serra 2, ele tem uma baixada maior. Então, foi o que o Mário falou. Inexoravelmente também, a vista da serra vai ser mantida. Entendeu? Tá? Se o loteamento subir, aí é uma outra situação. Certo? São os zoneamentos, né? ZR1, 2 ou 3, são as permissões de uso, mais basicamente. Se você pegar no plano diretor... Oi? Residencial, estritamente residencial. Restritivo. Zona residencial, 3. Tá? É unifamiliar. Ali, por uma questão, inclusive, que foi muito discutida na revisão do plano diretor, e isso não precisa uma revisão de plano diretor, urbanisticamente você tem que prever, é a questão de você levar centralidades para aqueles bairros que vocês estão formando. Né? Então, nós estamos assim, fizemos o Recanto da Serra 1. Eu tenho que ter uma área comercial, para que eu possibilite o mercadinho, né? Essa avenida aqui, Malu, provavelmente vai ser comercial com usos restritivos também, ou seja, não, coeficiente 2, gabarito 6 metros. Não, você tem, na hora que você está na estrada, né, a visão imediata, você tem, mas a hora que você passa nele, nem toda a estrada te dá uma vista do mar com uma vista da serra. Entendeu? Inclusive, o que foi sugerido pela Urban System, né? E o que está sendo praticado no mundo inteiro. A partir do momento que você começa a urbanizar, ou aqueles polos que já estão urbanizados, o mais importante é você levar possibilidades de centralidades em diversos locais da cidade, para que se diminua a mobilidade urbana. Né? Então, eu tenho uma avenida principal, geralmente a avenida principal ela tem um uso comercial restritivo. Industrial é distrito industrial. Isso está, inclusive, previsto no plano diretor. Tá?
uso industrial apenas permitido na zona industrial, que é o distrito industrial. Entendeu? Então, o plano diretor nos amarra, em alguns sentidos, de gabarito, coeficiente de aproveitamento, zoneamento, né? Que isso faz com que a gente consiga preservar alguns sentidos visíveis e sentidos e sensíveis, né? Naquela localização que está sendo urbanizada. Certo? Então, aí, como você repara, né, agora, na prática, os solos são... Né, eu estou fazendo um levantamento fotográfico, inclusive, todas as casas que eu estou entrando... É cultural, mas, olha, por exemplo, faz 30 e tantos anos que eu estou aqui em São João, eu percebo que quando existe um empenho da autoridade ou do poder público ou de trazer um debate, tudo, por exemplo, né, Rod, essa coisa do pessoal parar em faixa de segurança, essa disciplina do trânsito, você acha o trânsito de São João selvagem é porque você não conheceu como era antes, porque foi muito domesticado, vamos dizer. Essa parte de faixa de segurança, eu acho de primeiro mundo, assim, o cara ameaça de chegar perto da faixa, principalmente na área central, o pessoal está parando. Quer dizer, é uma questão de você também criar uma consciência, né? Então, tem duas questões que é uma sugestão que eu faria, porque eu acho que é de baixíssimo custo e que poderia trazer um pequeno alívio que seja. O primeiro é de você tentar sugerir ao empreendedor, e eu tenho visto que a Sequoia tem tido muito boa vontade, sabe, de ouvir essas questões e de trazer essa modernização, como você preconizou aí, né? Então, que tentasse estabelecer, vamos dizer, um mínimo ali de 20% por lote de permeabilidade. Primeira questão, e isso é muito importante, porque essa chuvinha que já está dando... Se você quiser, me dá seu número, seu zap, eu vou te mandar dezenas de pequenos vídeos de áreas inundadas recém-feitas, como lá no Spani, por exemplo, que uma pequena chuva já inunda, né? Algumas determinações. Ah, entendi. Então, eles erraram ali também, não. Legal você falar, mas você tem que concordar comigo que a turma impermeabiliza tudo, né? Não estou falando que a prefeitura compactua com isso. O habite-se e depois fecha. É isso aí, isso que eu digo. Mas é uma questão de a gente mostrar que nós estamos ferrando com a cidade, que a gente está estragando. Olha, você tem toda a razão. É uma coisa que para mim chama atenção. Por quê? Eu acho que o que está na lei, esse é o 10%, eu acho pouco também. Eu também acho pouco, sempre achei pouco. Precisa ser, as cidades estão em torno de 15%. O que me chama a atenção é a questão cultural de São João. Como eu te falei, eu vim, procurei casas, procurei aqui no Recanto da Serra 1 também, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. O que eu quero para mim, minha vida? Eu quero ter um quintal, terra, pé de limão, lugar para minhas cachorras escavarem. E você não encontra aqui. Você vê as casas bonitas e tal, e o cara vai lá, ele tem a obrigação de deixar 10% pelo menos, mas o cara não deixa, é o que o Rodion falou. Precisaria ter, a prefeitura ter 1000 fiscais para poder entrar na casa dos caras e ver, porque o cara, ele é obrigado a deixar 10%, mas chega na hora, ele impermeabiliza, porque acha que é mais, para ele, sei lá, é mais fácil de limpar, enfim. Mas isso é uma opinião minha, né? Subjetividade minha total. Eu não gosto também. Eu preferia uma coisa com mais terra, né? Sim. Então, isso aí, não sei. Eu acho que
vamos dizer, o loteador poderia colocar numa regra interna e depois a prefeitura fizesse a fiscalização, sei lá, alguém lá dá um jeito de fazer isso funcionar. Eu já vi isso em Ribeirão. Meu irmão mora num loteamento que ele tem que deixar 50% de área verde. Era lote grande. É lote grande, não, sem problema. Mas vamos voltar para a nossa realidade aqui. Uma outra questão, por exemplo, nós vamos ter passeios de 2,5 metros no projeto. Não é isso? Os passeios ordinários dos locais. A gente não poderia estabelecer um corredor de 40 centímetros, também que ficasse aberto no passeio, para plantar árvore e que não fosse só o quadradinho da árvore, né? Fizesse o corredor, né? Eu estou preparando agora um curso sobre arborização urbana que a gente está mostrando em fotos isso. Espera aí, não fala não, porque é interessante você falar depois aqui, ó. Eu vou só falar só o último. E que a arborização, isso daí é uma questão muito importante que a gente poderia trazer mais esclarecimento de por que eu estou falando isso, e principalmente nesse loteamento que é fronteira de zoneamento, lá de zona urbana para rural. Então, que a gente está fazendo a supressão, possivelmente, de algumas espécies nativas e tudo. Então, o impacto que teria se a gente fizesse essa arborização nesse empreendimento com espécies nativas, que a gente pode coletar, a gente tem um viveiro, inclusive, que fornece essas espécies, caso for de interesse, para que a gente mantenha matrizes, espalhando, mantendo a chuva de sementes na região, e funcionando como um banco de germoplasma local, uma reserva local, né? Muitas das nossas sementes que a gente obtém para levar tanto para o viveiro da prefeitura quanto para o nosso viveirinho ali particular, vem de áreas urbanas. Então, tem um processo que a gente está passando de degradação rápida, né, de perda de espécies, de perda de banco genético e tudo, né? Muitas espécies nativas já desapareceram da região. Uma espécie importante, peroba rosa, por exemplo, outros que a gente olha aí, tem material que foi construído com elas, tu já não tem mais. Então, se a gente pudesse, nesses novos empreendimentos, né, já que a gente dispõe de tanto conhecimento, é disponível, você entra na internet, tem de tudo, né? A USP promoveu lá, você falou que estudou lá na USP, tem promovido divulgação de muita qualidade sobre isso, né? São Paulo editou um manual de arborização urbana que é muito didático, coloca várias questões assim, e a gente tem visto muitos movimentos. Então, que se a gente pudesse colocar também nesse loteamento, que seria uma posição, inclusive, vanguardista, né? Apesar de ser óbvia, mas aqui ainda a gente não tem essa clareza, essa noção da importância de manter a diversidade florística no município, entendeu? Inclusive de área urbana, e que isso também traria um conforto paisagístico, porque quando vai ser inevitável você olhar para os telhados, vai ter as construções lá, inclusive se você repuser uma foto que passou aí, mostrando o local da obra, você vê que a vizinhança urbana é telhado, você não vê mais árvore. Então, o seu jardim, essa busca que você está colocando, que é uma coisa que vai trazer uma qualidade enorme de vida de volta, né, está sendo suprimida daqui, porque talvez a população aqui tenha convivido, tenha um passado, né, de convivência com esse tipo de abundância ambiental aí. Isso que você está falando, eu vou tentar responder a tudo que você falou, mas, pelo último, eu morei, quando jovem, estava na Vila Romana, lá em São Paulo, não sei se você conhece. E a Vila Romana era árida. E tinha arborização, começou a plantar a árvore e ficou
árida durante muito tempo, até que isso cresça. Então, é o que vai acontecer aqui também. Depois, essas árvores ficam tão grandes que cai uma chuva, derruba a árvore. Então, depois, hoje tá muito agradável lá, porque passou o tempo, essas árvores cresceram. Então, a gente tem uma escala temporal para chegar nesse resultado. Eu acredito que a gente precisa realmente evoluir, tanto em questão de lei, quanto em questão de projeto, na busca da sustentabilidade. Eu faço parte também de um grupo da BNT que faz sobre comunidades sustentáveis. E a gente tem que ver que isso é uma questão que implica numa mudança de paradigma das empresas, da população, da administração, para mudar a lei, mudar a forma de você ver, fazer, projetar e tudo mais. Isso é cultural, como eu falei, a gente vai buscar, acha que vai encontrar pelo menos um quintalzinho lá, que representa 20 metros quadrados num terreno de 200, ou 25 metros de um terreno de 250, e quando você chega lá, não tem, o cara cobriu, né? É cultural, precisaria ter uma mudança de paradigma da própria população, né? Então, até tem gente que fala assim, não, é que eles têm tanta abundância de natureza que na casa deles não querem ter. Pode ser, não sei se acontece isso. Eu não sei se isso é verdade ou não. Está expandindo muito. É. Não, eu entendo perfeitamente. É uma coisa. Agora, a riqueza de um debate desse presencial é esse exatamente que a gente consegue dialogar e tem representantes do empreendedor, representantes do município e tal, que estão ouvindo isso e isso vai ser maturado e vai numa progressão, vai melhorando. Tem questões voltadas para passeio, o passeio que você falou. É obrigatório obedecer a 9050, a norma 9050 BNT, que é sobre passeios. Ela já prevê algumas faixas para isso. É importante que a arquiteta que está presente, eu acho que ela tem essa preocupação também. E tem também, hoje em dia está acontecendo muito lá em São Paulo, são aqueles passeios que têm uma permeabilidade, que você retém a água. Isso, debaixo do próprio passeio. Isso é uma coisa que pode até ser feita, vamos dizer assim, experimentalmente, para ver o que acontece na cidade. Não, assim, não, na verdade, para passeio tem que ser árvore específica para passeio, né? A gente eu acho que já tem muita experiência com relação a isso, espécies que não são adequadas. Hoje as espécies adequadas são menores, um porte um pouco menor, não quebram calçada, né? Um outro tipo de... Porque isso já existe literatura mais do que suficiente para poder se fazer, e hoje a prefeitura, tenho certeza que faz essa arborização urbana vinculada com esse conceito. Mas eu acho que é importante o que você falou, acho que tem Dona Lourdes, é isso? Malu?
Malu? Maria Luísa. A Maria Luísa, desculpe, perdão. É importante, fica registrado, e acho que sempre tem uma oportunidade de se rever algumas coisas, alguns conceitos, e aprimorar no que for possível. Então, eu não sei se tem mais alguém que queira fazer levantar alguma questão. Nós já estamos chegando às 8h20 e 30. Se não tiver mais nenhuma questão, se vocês também não tiverem mais nada, a gente pode dar, com essa observação de que todo esse diálogo que foi feito aqui vai ser levado... Você quer... Não, eu estou só esclarecendo que depois, você finalizando aqui a apresentação, a gente pode conversar sobre essas questões que vocês levantaram. Eu posso passar algumas ideias nossas que já estão em andamento lá no escritório, de modernizar mesmo algumas questões, principalmente as questões ambientais, impermeabilidade, os nossos projetos de arborização. Nós temos uma série de questões que a gente tem mudado muito. Agora, de uns 5 anos para cá, mudamos muito. De 2 anos para cá, já tivemos muitas outras mudanças, que eu posso até passar muita coisa para vocês, e que é sempre bem-vinda toda essa experiência, esse conhecimento de vocês também. E a gente quer deixar claro que a gente quer trazer muito essas ideias, todos esses comentários de vocês para dentro do escritório mesmo, para a gente poder desenvolver os nossos projetos de drenagem, de arborização, os projetos urbanísticos, cada vez mais junto com a população, né? Acho que a ideia da audiência pública é essa mesmo, é da gente expor um projeto que nós temos em andamento para conseguir adaptar e melhorar sempre dentro das nossas possibilidades. Obrigada. E nisso eu tenho certeza que eles fazem, porque tem o pessoal que fala assim, você fica puxando a sardinha para o lado da Sequoia, mas não é porque eu conheço eles, eu conheci eles, eu conheço vários. A Sequoia é um dos clientes. E muito. Pessoal, inclusive. É por isso que eu estou falando. Pessoalmente, eles têm esse interesse em melhorar as coisas. Eu conheço loteadores que não querem nem saber. Eles falam assim, não vou fazer, vou obedecer à lei, ponto final. Não é o que acontece com a Sequoia. Isso eu digo de experiência própria. Então, eu sei que tem gente que fala assim, está sempre puxando Não é. A gente tem que falar a verdade. O que é certo, né? Dá o crédito a quem merece o crédito. Então, eu acho que, tendo já tido... Sim. Então, e isso, agora, eu vou dizer como eu também faço projetos, tal, eu vejo que, se não houver essa mudança de paradigma para esse século XXI, alguns loteadores vão ficar para trás, porque o mercado vai em busca de outras coisas. Eu vejo por mim. Eu sou um cara que está demandando alguma coisa, mas não estou encontrando, né? Então, o que eu procuro é uma outra coisa. Então, isso tem que chegar também em quem está fazendo toda essa programação, e, enfim, todos os planejamentos para as coisas do futuro. Mas é isso. Então, tendo já... Você quer uma... Olá, boa noite. Meu nome é Ulisses, estou diretor do Departamento de Segurança e Trânsito da Prefeitura, e quero trazer que a Prefeitura está de olhos abertos, ela está preocupada com as questões viárias. A gente tem vários gargalos aqui no nosso município, houveram crescimentos, né, demográficos aqui, e a gente precisa atender a essas situações. O ano que vem a gente está abrindo uma licitação para a contratação de uma empresa que vai fazer o plano de mobilidade urbana do município. E aí, com isso, vai fazer o mapeamento, identificação e apresentar soluções
para esses problemas viários, como a gente tem aqui, por exemplo, a David Carvalho, né? Então, dizer que a gente vai trazer também a questão de semáforos inteligentes, que podem, inclusive, de repente, minimizar o impacto ali na Ratcliffe, né? Então, acho que é só isso mesmo que eu queria dizer. Obrigado. Tá, muito obrigado. Então, a gente vê que tem esse movimento tá acontecendo. A gente fica um pouco ansioso para que as coisas aconteçam rápido, mas a gente está vendo que está vindo. Eu tenho notado a prefeitura tem uma preocupação muito grande também com tudo isso. E eu acho que vamos ter fé no futuro, otimismo, que as coisas vão melhorar. E precisamos mudar o paradigma, né? Precisamos mudar a nossa cultura, precisamos olhar para o futuro, né? Porque nosso planetinha ele é muito frágil. Toda a nossa natureza é frágil. Não podemos abrir mão dessa riqueza que nós temos, que é a natureza, que nem sempre a gente dá valor, né? Então é isso. Então eu considero então que a audiência pública esteja já encerrada, agradecendo a presença de todos, a participação de pessoas e a paciência. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, então.